Número 10. Emmeline Bradley. Emmeline Bradley era uma menina americana de 23 anos de idade, que desapareceu durante um cruzeiro com seus pais. A moça tinha se graduado recentemente na faculdade. A parte realmente assustadora dessa história é que existem vários avistamentos de Emmy. Em 1999, um marinheiro americano informou que foi a um bordel em Curaçao e foi abordado por uma mulher jovem. Ela disse que seu nome era Emmy Bradley e pediu a sua ajuda. No mesmo momento, dois homens no bar a escoltaram para o andar de cima do bordel. O homem relatou isso para a polícia e alguns meses depois o bordel foi incendiado. Número 9. Assassinato na loja de Austin. Na noite de dezembro de 1991, uma loja de iogurte chamada Austin pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram e apagaram o fogo, eles encontraram corpos nus de 4 meninas, 3 empilhados em cima um dos outros. As meninas foram baleadas na cabeça antes que o fogo tomasse conta do local. Elas tinham ido à loja de iogurte de tarde. Como foi uma sexta-feira, as meninas planejavam uma festa do pijama mais tarde. O estranho é que mais de 50 pessoas já confessaram o crime, mas ninguém foi condenado, porque a polícia teve 2 suspeitos, mas o DNA dos suspeitos não batia com o DNA que foi encontrado na cena do crime. Número 8. Caso Schuttema, também conhecido como o mistério do homem de Somerton. É um inquérito criminal não solucionado acerca de um homem não identificado encontrado morto às 6h30 da manhã no dia 1 de dezembro de 1948, na praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. De acordo com o patologista John Burton, o homem de aparência britânica teria entre 40 e 45 anos de idade, estando em perfeitas condições físicas. Considerado um dos mistérios mais profundos da Austrália, o caso foi tema de intensas especulações a respeito da identidade da vítima, os eventos que levaram à sua morte e o que teria o matado. Apesar das investigações terem sido centradas na Austrália, os mistérios envolvendo o caso acabaram atraindo atenção internacional para o crime. Número 7. Hinterkaifeck. Hinterkaifeck era uma pequena fazenda de aproximadamente 70 milhas ao norte de Munique. Em 1922, uma família que viveu no local foram atacados e mortos por alguém não identificado. 6 meses antes do ocorrido, a empregada anterior tinha deixado a fazenda, alegando que ela era assombrada, e a nova empregada, Maria, foi morta em 31 de março. Acredita-se que um casal de idosos foram de alguma forma atraídos para o celeiro, onde eles também foram mortos. O autor em seguida entrou na casa e matou Joseph, de 2 anos de idade, que dormia em seu berço no quarto de sua mãe. No dia 4 de abril, alguns vizinhos foram para a fazenda, porque nenhum dos habitantes tinha sido visto por vários dias, o que era bastante incomum, e a jovem Casília não tinha ido à escola. Número 6. Earlis Perry. Earlis era uma jovem recém-casada de 19 anos de idade que foi encontrada assassinada em uma igreja nas primeiras horas da manhã do dia 13 de outubro de 1974. Earlis foi à igreja por volta de 11h30 da noite, depois de uma discussão com o marido. Ela foi sexualmente agredida com velas do altar. Um picador de gelo foi encontrado dentro da base do crânio da garota durante a autópsia. Na página do Wikipedia não tem informações de quem cometeu o assassinato, mas pela história o marido é o principal suspeito. Número 5. As irmãs June e Jennifer. June e Jennifer nasceram em 1963 em Barbados. Ficaram conhecidas como The Silent Twins, as irmãs silenciosas. Desde pequenas elas resolveram cumprir um pacto de silêncio, falando basicamente entre si e com a sua outra irmã. O acordo era que se uma morresse, a outra deveria começar a falar e viver uma vida normal. Durante sua estadia no hospital, elas começaram a acreditar que era necessário que uma das gêmeas morresse, e Jennifer concordou em se sacrificar. Ela morreu pouco depois devido a miocardite aguda. Não havia nenhuma evidência de medicamentos ou veneno em seu organismo, podendo assim justificar a origem de sua doença. Algum tempo depois, June disse que estava finalmente livre e que Jennifer, sua irmã, deu a vida por ela. Número 4. Terry. Terry foi um soldado francês que ficou conhecido por ter hábitos alimentares incomuns. Ele não se saciava, podendo comer por horas. Natural da França, fugiu de casa ainda adolescente, quando seus pais não tinham condições de lhe sustentar. Em companhia de ladrões e prostitutas, se alimentava de rolhas, pedras e animais vivos, tal fato que o levou a ser artista de rua. Entrou para o exército, onde tornou-se famoso por conseguir comer qualquer coisa em enormes quantidades. Diz a lenda que ele comia uma refeição de 15
pessoas de uma vez só. Foi hospitalizado posteriormente por exaustão e depois submetido a uma série de experimentos para tentar se curar. Ele morreu de tuberculose aos 26 anos de idade. Número 3. Assassinato de Suzanne Jovin. Suzanne Jovin era uma americana nascida na Alemanha e estudou na Universidade de Yale em New Haven, Connecticut. Suzanne foi brutalmente esfaqueada até a morte fora do campus. A cidade de New Haven e a Universidade de Yale ofereceu um total de $150 mil por informações que levassem à prisão e condenação do assassino de Suzanne. Na cena do crime foi encontrado um DNA, mas infelizmente era de uma pessoa desconhecida. 4 dias após o assassinato, o nome do orientador de Jovin, James Van de Velde, vazou para New Haven Register como o principal suspeito do caso. A polícia fez um retrato falado do suspeito, mas o crime continua sem solução. Número 2. Joyce Vincent. Joyce Vincent era uma britânica que estudou, trabalhou, fez amigos e desapareceu. Mas ninguém notou seu desaparecimento, até que seu corpo fosse encontrado em seu apartamento, 3 anos depois dela ter morrido. Sua morte só foi descoberta após policiais arrombarem o seu apartamento com uma ordem de despejo, pois o seu aluguel estava atrasado. Eles encontraram o cadáver da moça em estado tão avançado de decomposição que foi preciso fazer exame da arcada dentária para identificá-lo. Joyce era uma mulher normal e bem-aventurada e chegou a conhecer Stevie Wonder. Uma cineasta chamada Carol Morley fez um documentário sobre a vida de Joyce chamada Dreams of the Life, Sonhos de uma Vida. Não se sabe exatamente o que matou Joyce, mas investigações acreditam que ela sofreu um ataque de asma por estar adoentada na época. Número 1. Benjamin Kyle. Este homem se chama Benjamin Kyle, mas este não é o nome dele. Ninguém sabe o nome deste homem, nem de onde ele veio, ninguém sabe nada. Ele foi encontrado em um depósito, estava pelado e coberto de sangue. A polícia foi até o local e o levou para um hospital, onde os funcionários o nomearam de Benjamin Kyle. Depois de recuperado, todos perceberam que o homem não tinha nenhum documento com ele. Quando Benjamin acordou, também não lembrava de nada, absolutamente nada. O FBI entrou na história, coletando suas digitais e amostras de sangue, mas foi tudo em vão. Não existe sequer um rastro que prove que este homem existia. Ele foi a única pessoa da história a entrar na lista de desaparecidos do FBI, mesmo tendo seu paradeiro conhecido por todo mundo menos qualquer pessoa que tenha convivido com ele.